A Deus estarmos aqui mais uma vez, uma alegria, satisfação imensa, oportunidade que Deus nos concede. Hoje, 2 aniversariantes, né? Que bênção. Já passou até o aniversário deles, né? Agora é só a comemoração, né? Aleluia. Alegria imensa podermos meditar na palavra do Senhor nosso Deus e saber que nós temos por praz, ainda permanecemos, né, naquilo que aprendemos, né, pastor Ramon? Que é fazer uso dos cultos de ensinamento, de doutrina, que são extremamente necessários para o crescimento da igreja, né? Crescimento orgânico, não sintético, né? O crescimento sintético de nada é proveitoso. A igreja primitiva e dos teólogos da reforma protestante, os reformados, eles cresceram pautado no conhecimento da palavra de Deus. Todos aqueles que desprezam o conhecimento da palavra de Deus, eles estão fadados ao fracasso moral e espiritual. É assim. É por isso que se vê tanta aberração aos nossos dias dentro das igrejas, né? Toda sorte de miséria no meio daqueles que são chamados de igreja. A gente pode ver, tem igreja para todo gosto, né? E o pior de tudo é que essas pessoas, elas são colocadas no bojo de igreja e os pastores colocados no bojo de pastor, como se fossem, mesmo não sendo. E em função do Salmo 100, do Salmo 37 que foi lido aqui, não foi isso? Eu quero ler com os irmãos o Salmo número 23, amém? Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Eu sei que os irmãos, é um salmo pouco conhecido, né? O Salmo de número 23, que nos diz assim, o Salmo de número 23 nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Algumas traduções dizem por longos tempos, né? A expressão diferente, mas o sentido é o mesmo. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. Hoje nós vamos ser mais rápido, mais breve, melhor dizendo, do que de costume. O nosso pastor Ramon, ele está a alguns quilômetros, né, da sua casa, né, pastor Ramon? Logo ali, né? Mais ou menos 1 hora e lá vai 1h30, né, de viagem. E eu me lembro, tinha uma congregação que eu gostava de ir muito lá pregar, né? E você ia numa rota, numa estrada de chão, e quando entrava para a congregação era só uns 4 quilômetros da beira da estrada lá, mas tinha 12 porteiros. E quando chegava lá, ninguém gostava de ir para lá por causa disso, das 12 porteiras, né, que tinha que abrir, tinha que descer e tinha que abrir. E aí, quando a gente ia só, ainda era pior ainda, né? De moto, tinha que descer, abrir, voltar, fechar a porteira. Mas era uma congregação muito avivada. Eu digo isso porque todas as coisas que nós fazemos para Deus com sacrifício, a tendência é de ser melhor, né? Nós temos o aval de Deus de que Ele nos recompensa de
de maneira, a medida, como é que é? A medida é recalcada, sacudida e transbordante, não é isso? Então é maravilhoso. E o pastor Ramon, ele retorna junto com a irmã, a sua esposa, né, com a medida recalcada, sacudida e transbordante. Se a igreja concorda, diz amém. Amém. Aí, pastor Ramon, pronto, né? Garantido. Irmãos, o salmo pastoril, né? O salmo de Davi, o salmo de número 23. Um salmo maravilhoso, um salmo esplêndido, um salmo que nos ensina. E esse salmo, ele é um salmo um pouco diferente dos demais. Alguns dos salmos da Bíblia, eles têm por finalidade a narração, o contar de uma história. Alguns salmos de solilóquios, outros salmos de romagem, né, pastor Ramon? Onde eles compuseram e na sua trajetória de caminhadas eles gostavam de cantar. O salmo de Davi, este salmo, o salmo de número 23, é um salmo especial. Porque o salmo 23 ele tem por finalidade mostrar, revelar a relação das ovelhas com o seu pastor. E esse salmo é um salmo muito profundo. Ele inicia, como do conhecimento dos irmãos, dizendo: o Senhor é o meu pastor. É profunda essa palavra, pastor Ramon, porque o salmista, ele poderia, irmã Laila, somente dizer: o Senhor é o pastor. Mas ele se detém, David, em dizer, falando de si mesmo: o Senhor é o meu pastor. Ele não diz o Senhor é o pastor, ele diz o Senhor é o meu. Ele traz para si a responsabilidade, admitindo o senhorio desse pastor que está com a sua autoridade sobre a sua vida. Nós não podemos jamais, e eu acho interessante se ver muito bem, claramente explicitado essa relação superficial do homem de Deus e da mulher de Deus, quando nas suas orações tomam parte do tempo para descrever Deus. Para descrever Deus para Ele mesmo. E a gente observa que não faz nenhum sentido nós descrevermos Deus, usar do nosso tempo para descrever Deus para Ele mesmo, dizer para Deus quem Ele é. Somente isso. Sem nenhum conceito de que nós somos propriedade desse pastor, onde esse pastor tem senhorio sobre a nossa vida, e nós estamos, ou devemos estar prontos a obedecer esse pastor sobre qualquer situação. Sobre qualquer situação. Eu tenho o pastor Ramon, que é o nosso pastor, e ele está aqui. E eu posso descrever as suas qualidades, falar daquilo que Deus deu para ele, confiou a ele, e ao mesmo tempo ser um rebelde. Não ter apreço por ele, não ter respeito por ele. E com Deus não é diferente. Quando nós somente descrevemos a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, mas não temos subordinação a esse Deus, não faz nenhum sentido descrever a grandeza de Deus. Porque, embora Deus, sendo grande, poderoso, glorioso, maravilhoso, Ele não nos obriga, Ele não impõe o seu poder e a sua autoridade sobre qualquer que seja o indivíduo. O salmista, ele tão somente, ele reconhece a soberania desse pastor como o pastor da sua vida.
O pastor que é senhor da sua vida, que governa a sua vida. Ele não diz somente que esse é um pastor, ou que esse é o pastor, mas que esse é o pastor, senhor da sua vida, que governa a sua vida e os seus passos. Isso é interessante a gente observar. E eu acho maravilhosa essa expressão que o salmista Davi diz, quando ele conclui a afirmativa de que o Senhor é o seu pastor, ele diz: nada me faltará. Agora observe isso aqui. Observe isso aqui. Rebeca, leva ele lá para tua mãe. O Senhor é o meu pastor. Aí ele diz: nada me faltará. Algumas pessoas, e você percebe, na minha Bíblia está escrito corretamente, porque não tem o E, a abreviação do E. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não tem. Não sei se na sua tradução tem. O texto diz: o Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. Eu acho interessante isso. No momento que nós reconhecemos que Ele é o Senhor, pastor da nossa vida, Ele diz: nada me faltará. Isso não quer dizer que você não vai sentir falta das coisas. Não. Isso não quer dizer que você não vai passar por situações, mas que, embora passando por situações de escassez, de necessidade, você não vai sentir a falta disso como se isso fosse algo que impedisse você de caminhar e de continuar servindo a esse Deus. Eu estava vendo hoje um status, é status que diz, né? De uma irmã e uma pregadora dizendo: eu passei um ano da minha vida aprofundada numa depressão. Uma pregadora famosa, aprofundada numa depressão por causa de, ainda fez assim para a câmera, por causa de uma palavra. Aí eu rapidamente ouvindo aquilo, chamei a minha família lá: senta aqui no sofá, tá ali o Abner. Eu disse: senta aqui no sofá. Meus filhos, vocês acham que é possível as palavras ferir alguém se ela já não estiver ferida? O que é que alguém pode dizer para mim que vai me ferir? Se ele disser para mim aquilo que eu sou, eu não posso me ferir, porque eu sou exatamente aquilo que ele está dizendo. E se ele disser para mim aquilo que eu não sou, eu não posso me ferir, porque eu não sou. Ou seja, as palavras não podem ser reconhecidas como ferramentas ou instrumentos que são capazes de ferir alguém, principalmente um servo de Deus, ao ponto de fazer ele ficar um ano depressivo. Acho interessante isso, né? Não, porque nós precisamos ter cuidado. Aí se diz, esses chavões que não tem nenhum sentido, dizem esses chavões que não tem nenhum sentido, né? Porque palavras ferem mais do que uma bofetada. Rapaz, para falar a verdade, pastor Ramon, nós não deveríamos nos ferir com palavras de seu ninguém. Quando nós nos ferimos com palavras que são ditas ao nosso respeito, é porque a nossa alma, ela está muito longe, pastora, do nosso pastor. Quando as palavras nos ferem ao ponto de que a gente se deprima, que fique magoado, ferido, é porque nós estamos muito longe do nosso pastor. Aleluia. Do pastor das nossas vidas. É simples assim. Eu fico olhando para o Abner, ele está ali, fica em pé aí, Abner, para os irmãos te ver. Eu fico olhando para o Abner, ele está só crescendo. Ele está crescendo dia após dia. E vai chegar dia que ele vai dizer: pai, eu quero a sua autorização para ir para tal lugar. E eu vou dizer assim: não, você não vai. Você não vai. E ele deve ir para o quarto, conhecendo ele começou, pode sentar. Pode sentar. Ele pode talvez ir para o quarto dele. E sozinho lá no quarto dele, ele vai pensar assim: esse aí é o pior pai do mundo. Ou talvez, quem sabe,
Tomara que não chegue esse dia, porque aí o cinturão vai funcionar. Mas quem sabe ousadamente ele talvez, quem sabe ele diga assim: eu te odeio, né? Ou quem sabe isso pode sair da boca da esposa: eu te odeio, não te suporto. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos nos enclausurar porque o filho diz que nos odeia, porque nós não somos um bom pai? Ou que a esposa abriu a boca e disse no momento de desvaneio: eu não gosto de você, eu não suporto você? O que é que nós vamos fazer? Vamos ficar depressivo, arrasado, destruído? Ou vice-versa? O homem talvez, quem sabe, por um momento disse: eu não gosto de você, eu não suporto você. E aí, o que fazer? Pular da ponte, por exemplo? Ficar magoado, ferido? Duas razões pelas quais os homens não devem discutir com mulher e com criança. Duas razões. Primeiro, porque são mulheres. E homem não precisa discutir com mulher. E segundo, porque mulher não fala o que pensa. Mulher fala o que sente. E sentimento é uma coisa que vem e vai. Quem agora está falando pelo sentimento, o ardor da coisa, do momento, que odeia, mais tarde está dizendo: eu te amo, me perdoa, eu estava errado. É assim que funciona. O filho que você impediu que ele fosse, amanhã, depois ele vai dizer assim: eu reconheço que meu pai estava certo. E você vai fazer o quê? Ficar triste, magoado, ferido, porque ouviu da boca do teu próprio filho que você não é um bom pai? Não, você vai levantar a sua cabeça e vai dizer: eu tenho certeza que eu estou fazendo a coisa certa, porque eu tenho por base princípios que dirige, que guia a minha vida. É assim, meu irmão. É assim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Ele é o nosso pastor, David, ainda que o mundo esteja desabando, eu estou tranquilo, eu estou sereno. Ah, mas tu perdeu o teu carro. Isso não é essencial para mim. Ah, mas tu perdeu a tua casa. Isso também não é essencial para mim. E por que tu não te abala? Porque aquilo que é essencial, eu não perdi e nem vou perder jamais. O que é? O Senhor como pastor da minha vida. O Senhor como guia fiel da minha vida. Aleluia. É sim. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora escute. O salmista continua e ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, que não é comum de acontecer. Ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. Não é comum de acontecer isso. Quem já criou ovelhas sabe que, embora ela seja um animal dócil, não possui chifres, né? A diferença do bode para a ovelha é que o bode tem chifre. Ele tem cornos de defesa, a ovelha não. O Abner, ele não lembra, ele era pequeno, ele não lembra, mas um dia nós fomos na casa de um irmão, eu era pastor deles, num lugar chamado Vila Novo Progresso, e o irmão, um amigo meu, disse: ô pastor, não vá agora não, vou pegar ali uma ovelha pra gente comer, nós vamos fazer um churrasco aqui. Eu cheguei cedinho lá e disse: é churrasco, né? Vamos comer esse churrasco, né? Aí ele foi lá, trouxe uma ovelha. O Abner ficou muito tempo assustado. Ele trouxe a ovelha amarrada e aí imolou a ovelha, né? E aí ele viu aquilo e ele ficou muito assustado. Eu não estava perto, acabou que ele viu, ele ficou muito assustado. Ele era pequeno ainda. E a ovelha, ela, por ser dócil, ela não berra, como se não grita. Né, pastor Ramon? Você amarra, ela fica gemendo baixinho. Ela não grita, ela não possui essa ação de defesa, de chifrar, não. Ela é um animal, e é por isso que nós somos comparados como ovelhas. Ela é um animal dócil e de pouquíssima visão. Tem um vídeo na internet que eu acho interessante, que a mãe resgata a ovelha que está numa vala, solta ela em solo firme, ela roda e cai de novo na vala lá na frente, no mesmo buraco. Porque a ovelha, ela tem, por particularidade, uma visão curta e não sabe se defender. Mas a ovelha, embora sendo isso, escute isso aqui, isso é interessante isso aqui, ela é um animal voraz, ela se alimenta, ela tem um apetite voraz, ela gosta de comer. E a ovelha,
Nisso aqui, ela é especialista. E cabe para nós aqui, presbíteros e pastores, cabe para nós. Ela é especialista em, sabe o quê? Identificar o bom alimento, o bom pasto. Isso é maravilhoso. Quem acha que a ovelha é tola, ela não é tola, meu irmão. Ela pode ter uma visão curta, mas ela não é uma ovelha burra. Ela gosta de pasto verdejantes. É por isso que esse pastor aqui, ele conduz as suas ovelhas para onde? Para o pasto verdejante. Mas eu disse que ela é um animal voraz que come muito. Mas nesse aspecto aqui é interessante, porque Davi diz que o bom pastor, ele pega as suas ovelhas e leva para os pastos verdejantes. Só que quando as ovelhas são introduzidas nos pastos verdejantes, Natanael, sabe o que ela faz? Em vez dela sair comendo tudo, ela se deita. E tem um segredo de Deus nisso aqui. A ovelha, ao invés de chegar no pasto verdejante e sair comendo tudo, pastor, ela vai e se deita. Relaxa. Porque no aspecto divino, quando o Senhor Jesus é o pastor, é o Senhor, é o guia fiel das nossas vidas, a voracidade, que pode ser caracterizada como a ambição, os desejos das coisas desse mundo, é um apetite controlado. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui é interessante, né, pastor Armando? Porque a ovelha, quando ela é alimentada, olhe para cá, pelo pasto verdejante, o seu apetite voraz é controlado. Ou seja, a ovelha, ela deixa de valorizar as coisas em detrimento das pessoas. Você vê que a pessoa que não tem o seu paladar corrigido pelo bom pastor, ele prefere as coisas do que as pessoas. Ele tem mais apego às coisas do que às pessoas. E onde é que você vê isso expresso assim, categoricamente, de uma maneira bem clara? Abraão, quando foi salvar Ló, quando ele voltou da guerra com o despojo, ele disse: olha, eu não quero um cabresto de sandália de todo o despojo. Eu não quero ouro, eu não quero as espadas, eu não quero a prata, eu não quero um cabresto de sandália do despojo que nós trouxemos da guerra. E o que é que tu quer? Eu quero o cuidado e o zelo pelo povo. Aleluia. Lê lá, está lá em Gênesis, não é assim, pastor Ramon? Eu quero a autoridade, o zelo e o cuidado pelo povo. Aleluia. Eu não sei se você já notou, eu não sei se você já percebeu por aí, que tem pessoas, pastores, que eles agem e fazem o contrário de tudo isso. Eles andam na contramão de todas essas coisas. Eles preferem as coisas do que o povo. A prioridade dele é pelas coisas. São apegados às coisas. Não conseguem substituir absolutamente nada daquilo que eles têm. Eles preferem as coisas a todo tempo e a todo custo. E as pessoas desprezam, descartam. Nós falamos isso aqui sobre o rico e o Lázaro, não foi? Pregamos aqui 3, foi isso? 3, né? 3 sábados, e foi muito bom, foi um aprendizado. Você vê as pessoas apegadas a isso. As ovelhas, quando elas são controladas pelo bom pastor, embora o pastor conduza ela a pasto verdejante, ela chega lá: eu vou me deitar, eu não tenho pressa. Por quê? Porque existe um controle de Deus na vida da ovelha que está debaixo da mão e da proteção do Deus Todo-Poderoso. Não tem ganância, não tem essa coisa de querer conseguir tudo a ferro e fogo para alcançar os meus objetivos. É assim que esse mundo aí ensina, irmão. Vai nesses coaches aí que para você alcançar os seus objetivos, não importa o que você faça, você simplesmente precisa fazer e alcançar os seus objetivos. Vai lá seguir isso aí. Vai lá, o cara é milionário. O cara é milionário.
Mas vai ver o histórico que ele deixou para trás de pessoas que ele pisou literalmente em cima. Que ele desprezou pessoas que quando olharam para ele, colocaram a confiança nele, achando que ele era uma coisa e depois descobriram que era outra. Era um egoísta, avarento. Quantas ovelhas, pastor Ramon, que chegam a certos apriscos aí de pastores que estão hoje presidindo igreja e diz: agora eu estou num lugar de proteção, eu estou num lugar de descanso, e depois descobre que o camarada, o líder daquela igreja, tem um apetite voraz pelas coisas e desprezam as pessoas. Meu Deus, é verdade. Não é assim? É assim. Você manda mensagem, o cara responde no dia que quer, né? Tá nem aí, eu sou o cara, rapaz. Quando responde, quando não responde, o camarada fica para lá no vácuo, como se não fosse ninguém. Rapaz, olha, você pode ter direção para ser qualquer coisa na vida, menos pastor. Você pode ter direção na vida para ter... Irmão, cada um faça aquilo que quiser. E isso aqui, eu não estou falando que isso aqui que eu vou dizer agora é o que as pessoas devem fazer. Mas um líder que tem esse aparelhozinho aqui na mão, um líder que tem esse aparelhozinho aqui na mão, e ele é capaz de colocar naquele esqueminha aqui, mandou a mensagem, viu, mas não viu, viu, mas não sabe que viu, que põe naquele esqueminha lá, sabe que o trenzinho não fica azulzinho, sabe, que tem esses negocinhos para burlar, sabe? Meu irmão, esse camarada, ele tem algum problema na vida dele. Eu não me esqueço de uma mensagem que eu ouvi do Dr. Miles Monroe. E ele disse assim na mensagem dele, no final da mensagem dele: resolva um problema e receba uma bênção de Deus. O líder que se esconde de resolver problemas, o líder que se esconde de fazer aquilo que tem que fazer, ele pode ser qualquer coisa menos um líder. O líder tem que ser papo para toda obra. Mandou mensagem, não vou, né? Um dia desse, minha filha, com esse negócio, eu disse: olha, vem cá, tu tá devendo para alguém? Né? Tu tá fugindo de alguém? Não? Corrige isso aí. O negócio é esse, manda mensagem, não sei se você viu, não fica o trem aí. Eu não sou expert nesse negócio, não sei usar bem isso, não. Mas que idiotice é essa, rapaz? O troço me ensinando a ser um mentiroso. E aí o cara ainda diz ainda, mesmo ele tendo visto, o cara ainda diz assim: ô, cara, eu não vi, vim ver agora. Mas que miserável mentiroso. Prefere as coisas do que as pessoas, porque não tem amor. O bom pastor, ele conduz as ovelhas a pastos verdejantes. E as ovelhas são introduzidas sob o controle desse pastor, e chegam lá e se deitam, se esbaldam na segurança que estão do bom pastor. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Tem alimento. O bom pastor precisa ter alimento, né? Eu estava conversando com meu cunhado, que é pastor do estado do Pará. Ele é casado com uma irmã minha. E eu dizia para ele, ele disse: só, tu consegue me explicar o porquê das escolas dominical e dos cultos de ensinamento terem se esvaziado tanto? Ele disse assim para mim. Eu disse: rapaz, olha, tu sabe, saber na íntegra, porque existe uma variável aí, mas saber na íntegra a gente não sabe. Mas eu tenho aqui alguns indícios que podem comprovar o porquê dessa anomalia, né? Dessa anomalia. Aí eu peguei e disse para ele: número 1, de o porquê os cultos de ensinamento e escola dominical estão se esvaziando. Número 1. Primeiro, um é correlato do outro. Primeiro, as pessoas se desanimaram. As pessoas não vão em culto de ensinamento e não vão em escola dominical porque se desanimaram. Estão desanimados. Eu não consigo animar o David como as pessoas tentam, né? Eu não posso animar o David e fazer ele sorrir
e fazer ele ficar uma pessoa animada só com palavras de efeito. Palavras de efeito positivo. David, você vai vencer. David, tem uma porta aberta. David, Deus te chamou. David, você é escolhido. Isso não vai animar o cara, irmão. Momentaneamente, e momentâneo assim, momentâneo mesmo, do momento mesmo, só naquele momento. Ele até, olha aí e tal, aí depois já era. Isso não vai acontecer, não vai resolver, porque para mim poder animar ele, e qualquer pessoa que seja, isso só pode acontecer através da inspiração. As pessoas olharem para mim e se inspirar. Olhar para mim e se sentirem inspirados pela conduta, pela maneira como que eu ajo. Isso aqui é o número 1. Número 2, pelo qual as pessoas se desanimaram, ou pelo qual os cultos de ensinamento de escola dominical estão esvaziados. Número 2, por causa que os líderes não se reciclam, não se preparam, não se capacitam, não oram a Deus, não buscam a Deus e vêm trazer para ovelhas pastagem seca, sem fundamento, sem conhecimento, sem sabedoria e principalmente sem a graça de Deus. Eu disse para o meu cunhado, eu disse assim, olha, em uma coisa eu tenho que concordar com essas pessoas que desanimam de vir nos cultos de ensinamento de escola dominical. E uma coisa eu tenho que concordar. Realmente é exatamente isso que elas deveriam fazer. Se desanimar. Porque passar 1 hora ouvindo uma pessoa despreparada pregar, pastor Ramon, a palavra de Deus, é desanimador para qualquer pessoa. É desanimador para qualquer pessoa. Você tem que ficar sentado 1 hora ouvindo um despreparado falar, que não tem conhecimento de absolutamente nada, que não se preparou para aquilo, que não buscou a Deus aquilo, que não leu, que não se informou, que não inferiu, irmão. É melhor ficar em casa. Ele ouviu e disse, realmente você tem razão. Camarada, tem que ir para casa, meu irmão. Porque o bom pastor, ele tem pasto verde. Ele fala coisas que o Espírito de Deus trouxe ao coração dele. Aleluia. É a palavra rema, a palavra revelada. É a palavra revelada e inspirada pelo Espírito de Deus. Não é uma coisa assim, é porque hoje está fácil, né? Hoje está moleza, né? Só pega na Bíblia quando vai pregar e dá uma passada lá pelo YouTube, né? Dá um bocado de copiada lá, um monte de coisa. Esses dias atrás eu vi um camarada pregando e disse, tadinho dele, não deu tempo para decorar tudo. Tadinho dele, quis falar de algumas coisas, me deu pena, não deu tempo de decorar tudo. Decorou só um pouco, só metade. Eu não estou falando que nós não devemos buscar informação, mas principalmente ler a Bíblia a todo custo, para que as ovelhas estejam seguras e bem alimentadas com pastos verdejantes. É assim que está na Bíblia. É assim que está no texto. Eu concluo aqui. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu vou pular essa parte. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Isso aqui eu concluo bem aqui. Eu poderia falar sobre esses outros versículos. Guia-me mansamente pela vereda da justiça. Aí ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Poxa, eu quando li isso aqui, eu disse, poxa, andasse pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte era para a gente chegar assim, David. Aqui é o vale da sombra da morte. Senhor, segura na minha mão e vamos correr. Vamos passar esse vale aqui correndo. Não. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa, eu vou só andar. Continuar andando. Ele tem um GPS que orienta ele exatamente a direção que ele tem que seguir no vale da sombra e da morte. E por isso ele não se desespera.
Eu tenho algumas tias minhas que vão ver esse vídeo que o Abner está gravando e que elas vão se lembrar disso que eu vou dizer, pastor Ramon. A minha mãe, ela saiu de Eldorado dos Carajás, no estado do Pará, foi para Macapá. Quando chegou lá, ela chegou lá, não sei mais o horário certo, mas digamos que ela chegou de manhã. Passou o dia, almoçou, jantou, quando foi à noite passou mal, foi para o hospital, muito mal. Quando chegou no hospital, o dia amanhecendo, o médico disse para ela, né? O médico que atendeu ela disse assim: olha, Mazeuíta, o teu caso é muito grave. Tu está sendo acometida de uma enfermidade muito severa, que é a falência múltipla dos órgãos. A cada hora, conforme o tempo fosse passando, um órgão dela ia se debilitando e parando. E disse: nós estamos tentando de tudo, mas o teu quadro é muito sério. Mas nós já solicitamos uma UTI para você e nós vamos conduzir você para a UTI. Chamou a família que ela já tinha bastante tempo que não via, chamou a família toda. E a família foi aflita, pessoas que podiam ir, que estavam por perto, foram para lá, que não viam ela há muito tempo. E a família desesperada, as irmãs dela chorando. As minhas tias vão ver essa mensagem, vão se lembrar. Tia Deusarina, Fátima, todo mundo triste, chorando, aflito, porque ela ia morrer, como de fato morreu. E ela, serena. As minhas tias chegaram e disseram assim: oh, Mazeuíta, não fica triste, minha mana, não fica triste. O amapaense gosta de chamar de mana. Não fica triste, minha mana, porque a ambulância da UTI já chegou, já vão te levar para a UTI. Ela disse: eu quero que vocês chorem por vocês. Disse bem assim para ela, no vale da sombra e da morte. Mas ela não quis correr. Ela não quis correr no vale da sombra da morte, se desesperar, gritar. No vale da sombra da morte, ela decidiu andar. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ela decidiu andar. Ela não quis correr, não quis gritar, não quis se desesperar. Então me levem logo, não. Ela decidiu andar, caminhar no vale da sombra da morte, a minha mãe. Aí ela disse: chorem por vocês que estão desviados. Porque eu estou indo me encontrar com o meu Senhor Jesus. Não decidiu gritar, não se desesperou. Não. Ela simplesmente disse: eu estou indo me encontrar com o meu Senhor Jesus. Aí o pessoal demorou mais um tempo e disseram assim: Mazeuíta, o médico já está vindo, a ambulância acabou de chegar, agora você vai. Ela disse: o Espírito de Deus me revelou que nessa ambulância eu não vou entrar. Eu já estou ouvindo a voz dele me chamando. Decidiu caminhar no vale da sombra e da morte. Não se desesperou, não gritou, não ficou aflita, não. Segurança de quem tem o Senhor como seu pastor é assim. Não se desespera, não grita, não fica aflito achando que está tudo perdido, porque tem certeza da salvação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O GPS espiritual está ligado, David. E a rota é uma só. É mansões celestiais. A rota é traçada assim, é mansões celestiais. E se nós morrermos aqui, agora, você pode ter certeza que se morrermos aqui agora, amanhã pela manhã nós estamos tomando café nos céus com Jesus Cristo, ao lado dele, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos salvação. Eu queria que você, com muita ternura e sinceridade, colocasse assim a sua mão assim sobre o seu peito e dissesse: eu tenho salvação em Cristo Jesus. É por isso que eu não preciso correr, eu posso andar com a certeza de que eu tenho salvação. Aleluia! Oh, glória a Deus, tu tens salvação. Nós temos salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Nós não precisamos correr. Teve uma outra pessoa, situação diferente, recebeu uma notícia muito triste. Agora, esses dias atrás, a minha irmã mais velha, ela foi diagnosticada com uma enfermidade muito séria, muito grave, e ela ficou muito preocupada, e eu fui conduzindo ela
pelo conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Quando foi esses dias, nós conversando agora, semana passada, ela disse: mano, toda aquela palavra que tu disse para mim era verdade. Eu disse para ela assim, pastor Ramon: olha, Kézia, quanto mais tu te relacionar com Deus, quanto mais intimidade com Deus você tiver, tu vai depois descobrir que a cura que tu precisa desse teu mal é de menor importância. E ela disse: hoje eu tenho amor por Deus. Eu tive uma experiência com Deus que eu não tinha. Ela disse isso para mim. E que para mim hoje tanto faz se eu estiver curado ou não. Eu tenho a certeza que se eu fechar os meus olhos aqui, quando eu abrir, eu vou abrir do outro lado desta vida, na eternidade com Cristo. Essa é a segurança. Essa é a segurança do crente. Essa deve ser a segurança do crente. Às vezes a gente fica aflito quando as coisas não dão certo, quando os nossos sonhos ou nossos planos são frustrados, né, pastor Ramon? Mas há a mão, irmã Laila, do nosso pastor sobre as nossas vidas. E se Ele é o nosso pastor, tenha certeza que você não está sozinho. Que Deus em Cristo nos abençoe e que a igreja diga bem forte: glória a Deus! Glória a Deus!